Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre de 2022, essa é a lição de número 27, cujo tema é Maratona da Fé. No encerramento da carta aos Hebreus, nós iremos então abordar esse tema da Maratona da Fé, da corrida da fé, na qual todos nós estamos inseridos até a volta de Jesus. Antes de nós darmos início à nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Onde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração. Ó Deus, fazemos confissão a ti dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas e clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos dá a direção do Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quarto trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição 27, Maratona da Fé. O texto base está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então você veja que desde o início o escritor de Hebreus já nos estimula, não é, a ignorar, a deixar de lado, não é, as atrações do mundo, o pecado e tudo aquilo que nos rodeia, e encararmos com fé, não é, a carreira que nos está proposta, o caminho que o Senhor colocou na nossa presença. Amém? A verdade prática da lição: assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Então, ele traça essa comparação de um atleta, não é, que está correndo, não é, numa maratona, com a vida, o cotidiano do cristão, que deve se esforçar, que deve treinar, que deve estudar a Bíblia, que deve frequentar a escola bíblica dominical, que deve ir aos cultos, que deve procurar a cada dia conhecer mais e mais a Deus e que deve guardar a sua fé até aquele glorioso dia quando o Senhor vier nos buscar. Amém? Aleluia! Interagindo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, chegamos ao final de mais um trimestre e de mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical. Estudamos a Epístola aos Hebreus, uma carta que revela a superioridade de Cristo, do seu ministério e da nova aliança. Ela foi escrita em um tempo e em um contexto bem diferente do nosso, mas o seu conteúdo é atual e nos ajuda a enfrentarmos os tempos trabalhosos pelos quais estamos passando. Nessa última lição, estudaremos os dois últimos capítulos. Esses nos exortam a correr a maratona da fé sem recuar ou olhar para trás, pois em breve o nosso Salvador virá. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Então você veja, irmãos, que essa já é a nossa última lição desse ano letivo da nossa Escola Bíblica Dominical. E no final dessa lição eu vou dar alguns anúncios, alguns avisos que você deve realmente se atentar para isso. E na lição, ele nos chama a atenção a correr essa maratona da fé, sem recuar ou sem olhar para trás. Ou seja, a partir do momento que nós
reconhecemos, recebemos e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos nessa maratona, uma maratona que só corre e só vence, não é? Quem realmente guardar a sua fé, quem realmente não olhar para o lado, quem realmente não dar atenção aos convites do mundo, não é? Para que não venha a sucumbir diante das tentações, mas guardando a fé, guardando a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, tendo um relacionamento com o Senhor, aquele dia nós possamos tomar posse da coroa que nos está reservada. Amém? Aleluia! Logo em seguida, na lição, nós vamos ver as leituras diárias de segunda a sábado, com textos extraídos dessa carta aos Hebreus e que são relevantes dentro desse tema que nós estamos estudando. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 8 e depois capítulo 13, versículos de 15 a 18. Começa dizendo assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa primeira parte do texto, não é? A palavra do Senhor já nos exorta a não desanimar diante de uma eventual dificuldade, diante de uma eventual provação que nós estivermos passando. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. E se Ele permite que nós venhamos a passar por isso, é porque Ele sabe que em nós existe uma força para resistir a isso e sair vitorioso. E essa força é dada por Ele próprio, pelo próprio Senhor. Então, quando você estiver passando por uma tribulação, olhe para aquilo que Jesus Cristo passou e você verá que o que você está passando não é nada diante daquilo que o Senhor suportou. E suportou e venceu. E assim também você vai suportar e vai vencer para a glória de Deus. Amém? Agora, Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Aleluia. Então, o escritor aqui, nessa segunda leitura, em Hebreus capítulo 13, ele exorta a igreja a honrar os seus pastores, a obedecer os seus pastores. Por quê? Porque eles, os pastores, que estão pastoreando a vida dos membros da igreja, eles darão conta disso a Deus, não é? Então, ainda que eventualmente haja, né, determinadas denominações cristãs aonde se possam observar de uma forma clara equívocos doutrinários, ainda assim a Bíblia exorta que nós devemos honrar os nossos pastores, né? Por quê?
Porque certamente eles irão dar conta de tudo aquilo que eles têm feito. Portanto, irmãos, essa questão de uma pessoa bater de frente com uma autoridade espiritual, essa questão de uma pessoa estar levantando dúvidas com relação à autoridade espiritual de um pastor, é um equívoco, é um erro e é condenável diante do Senhor. Se eventualmente nós tenhamos algum tipo de restrição com relação à atitude de uma autoridade espiritual, nós devemos levar isso diante do Senhor e entregar nas mãos daquele que é poderoso. Por quê? Porque a igreja não pertence a um pastor, a igreja pertence ao Espírito Santo e ele sabe lidar com todas essas coisas. Portanto, nós devemos nos resguardar, nós devemos realmente fazer aquilo que a palavra de Deus nos exorta a fazer: andarmos em harmonia, andarmos em união e andarmos em sujeição às autoridades espirituais que o Senhor constituiu sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia! Tópico 1, corrida proposta, o exemplo dos antigos. Muito embora o autor fale sobre o futuro, ele o faz com o olhar do passado. A grande nuvem de testemunhas é uma referência aos heróis da fé aos quais ele se referira no capítulo 11. Aqueles homens e mulheres de Deus no mundo antigo também entraram na corrida. Eles correram e correram tão bem que, por essa razão, tinham suas vidas como exemplos. Suas vidas e exemplos devem servir de motivação a todo que se propõe a entrar nessa corrida. Então, ainda que o autor de Hebreus esteja se referindo ao futuro, às coisas que vão acontecer no futuro, ele toma como exemplo o passado, as pessoas que viveram no passado e que correram esta maratona que nos está proposta, a maratona da fé. Amém? E nós devemos tomá-los também por testemunhas e tomá-los como exemplo. Exemplo de submissão a Deus, exemplo de observância da palavra de Deus e exemplo de quem guarda a sua fé até aquele glorioso dia. Aleluia! O subtópico 2 vai falar sobre o exemplo de Jesus e o subtópico 3, o exemplo da igreja. Ambos interessantes. Síntese do tópico 1, estamos em meio a uma corrida que nos foi proposta por Deus. Então, é o Senhor quem nos apresenta e é o Senhor quem nos propõe esse caminho que nós devemos trilhar. Aleluia! Tópico 2, corredores treinados. Respeitam os limites. O autor lembra a seus leitores: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo autor ressalta que a santificação, como usada na epístola, é principalmente um termo ritual. Da mesma forma que, sob a antiga aliança, a pessoa impura não poderia entrar num recinto sagrado para adorar, assim também, sem santidade, a visão final de Deus será impossível. O pensamento se volta aqui, porém, para a prática da santidade e da moral. Corredores bem treinados respeitam os limites. É questão da santidade, irmãos. É questão de que sem santidade ninguém verá o Senhor. É questão de você realmente se autoanalisar. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, ela exorta cada homem realmente venha se analisar, a analisar o seu interior, o seu coração, a sua mente, para que, se for achado em falta, se conserte com Deus, chegue diante do Senhor, confesse os seus erros, os seus pecados e restaure, né, a sua aliança, restaure o seu altar, restaure realmente o seu coração na presença do Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Aleluia! Subtópico 2 fala sobre manter a mente limpa, olha, e fundamental, não é? E o subtópico 3, valorizar as coisas espirituais, ou seja, não andar na carnalidade apenas e tão somente naquilo que o nosso pensamento ou os nossos olhos estão enxergando. A síntese do tópico 2 diz: para vencermos a corrida
que nos foi proposta pelo Senhor, precisamos de treino. E o treino vem pela escola bíblica dominical, pela leitura da Bíblia todos os dias, por momentos de oração, por jejum, por consagração, pela busca da presença do Senhor, que ele diz claramente: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é você desejar a Deus. Quando você deseja a Deus, ele se deixa achar. Então, quando você deseja conhecer o Senhor, ele se deixa ser conhecido por você. Então, é uma questão de posicionamento espiritual. Amém? Aleluia! Tópico 3, a corrida final e exortações finais. 1. Valorizar a liderança. Uma das exortações e advertências que mais se repete nesse capítulo é feita em relação ao respeito devido aos líderes da comunidade cristã. A expressão grega no texto de Hebreus para o exercício da liderança é traduzida como pastor, chefe ou líder e ocorre 6 vezes nessa carta, sendo 3 delas nesse capítulo. Essa palavra é igualmente usada em Atos capítulo 7, versículo 10, para falar sobre José como governador do Egito. O autor pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizaram em prol deles. A natureza da missão a eles confiada pertence a outra dimensão, isso é, a dimensão espiritual, onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Olha isso, irmãos, onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Os líderes não são intocáveis e nem tampouco perfeitos, mas devem ser honrados pelo trabalho que realizam, bem como devem ser lembrados por isso. É o que nós falamos agora há pouco, não é? É você se colocar numa posição de submissão à sua liderança. Se eu não reconheço a autoridade do meu pastor sobre a minha vida, muito menos eu estou reconhecendo a autoridade do Senhor sobre mim, sobre minha casa, sobre a minha família. Porque quem constituiu aquela autoridade sobre a minha vida foi o Senhor. Se eu não me sujeito à autoridade pastoral dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, muito menos eu vou me sujeitar ou submeter às vontades e o direcionamento que o Espírito Santo dá na minha vida. Então, é algo extremamente espiritual, é algo extremamente sério e que nós devemos estar atentos a isso, porque isso influencia diretamente no nosso relacionamento com Deus. Amém? Aleluia! Subtópico 2 vai dizer sobre valorizar a doutrina, ou seja, aquilo que é ensinado na igreja, a palavra do Senhor que é ministrada, nós devemos valorizar. E o subtópico 3, valorizar a adoração. Essa é fundamental. Não é? Se você entrar na presença do Senhor e não adorá-lo como Deus, não adorá-lo como Senhor, não é? Que relacionamento com Deus é esse? Então, nós devemos valorizar a adoração. E, infelizmente, irmãos, aqui cabe um parêntese, cabe uma observação. Muitas são as pessoas que chegam na igreja para o culto já praticamente na hora da ministração da palavra. Chegam atrasadas, não têm aquele temor, não tem aquele respeito, não é? Porque se eu quero realmente guardar o temor do Senhor, eu vou chegar no culto antes do início da ministração do louvor. Eu quero adorar a Deus, eu quero participar do louvor, eu quero participar da adoração, eu quero entregar o meu coração ao Senhor e através daquele clima gerado pela adoração e pelo louvor, eu vou abrir o meu coração e permitir que o Espírito Santo fale comigo e receber a boa semente que será plantada ali. Então, realmente, irmãos, o temor do Senhor e a adoração ao Senhor são coisas que nós devemos guardar, que nós devemos observar nessa nossa maratona, nessa nossa corrida que o Senhor nos propõe. Amém? A síntese do tópico 3, estamos na corrida final e por isso precisamos estar atentos às exortações do Senhor. Louvado seja Deus! Conclusão, nessa lição nós vimos que o autor se vale de uma metáfora, a maratona praticada no mundo antigo, para, através dela, contrastar a grande corrida da fé. Quando alguns crentes davam sinais de cansaço e fadiga espiritual, o autor de Hebreus exortava
exortava-os a imitar os grandes campeões da fé. Ninguém vence uma corrida sem que para isso não tenha de se sacrificar. O sofrimento é inevitável, mas o resultado alcançado por aqueles que ousam perseverar é infinitamente recompensador. Aleluia! Então, irmãos, próprio Senhor Jesus nos advertiu, né, que no mundo nós iríamos ter tribulações, mas tem de bom ânimo, ele disse. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer, não é? Então, no mundo nós teremos lutas, nós teremos realmente desafios, mas nós devemos encará-los como aqueles que têm alguém forte que é por nós, que é o próprio Senhor, amém? E aí nós devemos caminhar e nós devemos realizar, correr a nossa maratona e alcançar a coroa que nos está preparada em nome de Jesus, amém? Aleluia! Logo a seguir aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 27, Maratona da Fé, amém? Glória a Deus! Eu quero dar agora, irmãos, alguns recados para vocês, porque, como eu disse já no início, como nós vimos na própria lição, esta é a última lição da nossa Escola Bíblica Dominical nesse ano de 2022, não é? Então, eu quero dar uns recados com relação a isso e eu quero que você anote isso. Hoje, portanto, dia 20, de novembro, essa aula está indo ao ar via YouTube. No dia 20 de novembro é a última lição e nós encerramos o estudo, da carta aos Hebreus e encerramos o ano letivo de 2022. No dia 27 de novembro, que será o próximo final de semana, nós vamos enviar para cada um dos alunos o teste, as provas, aquelas 10 questões que a pessoa responde e depois me devolve para que eu possa corrigi-las. Então isso acontecerá no dia 27 de novembro. Então nós vamos ali já nos grupos da igreja, nós vamos colocar disponível ali as instruções para quem quiser fazer essa prova final desse ano de 2022. Então eu vou colocar as instruções ali como a pessoa deve proceder. E se a pessoa realmente quiser, se o aluno quiser fazer esse teste final, me avisa, eu estarei disponibilizando na conta individual de cada um pelo WhatsApp, a pessoa responde, tira a foto, depois me devolve para correção, amém? No dia 4 de dezembro já, que é o outro final de semana, nós vamos ter a Ceia do Senhor. Portanto, não haverá Escola Bíblica Dominical, como é de costume todos os meses. No dia da Ceia do Senhor, não temos a Escola Bíblica Dominical, para que as pessoas possam se preparar para esse momento único com Deus, esse momento realmente relevante, importante da sua comunhão com o Senhor, que é a Ceia do Senhor. Portanto, não haverá Escola Bíblica Dominical no dia 4. E no dia 11 de dezembro, nós estaremos entregando os certificados de conclusão da Escola Bíblica Dominical desse ano de 2022. Então, no dia 11 de dezembro, estaremos então enviando para cada um o seu certificado de conclusão da EBD nesse ano de 2022. E como já foi avisado na igreja, de púlpito, o pastor Augusto já avisou a todos vocês, irmãos, que a partir de janeiro, a Escola Bíblica Dominical volta em seu modelo presencial. Muito provavelmente ele próprio, pastor Augusto, estará conduzindo os trabalhos, não é? E a partir de janeiro, portanto, volta o modelo presencial da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu, da minha parte, quero muito agradecer a vocês, a todos os alunos da EBD, a todos que participam todas as semanas, aqueles que realmente estão conosco todas as semanas, eu que assumi, no caso, o ministério da Escola Bíblica Dominical em 2018. 2018 nós começamos cedinho lá na igreja, lembro-me perfeitamente dos irmãos que participavam conosco, e no final de 2018 já fizemos a primeira entrega
dos certificados. 2019 também tivemos um ano letivo abençoado ali, fizemos lá foi uma grande bênção, irmãos, fizemos um café da manhã abençoado na entrega dos certificados. Alguns dos irmãos aí haverão de estar lembrando disso também, não é? E isso em 2019. Aí 2020 veio a pandemia, nós passamos a fazer a Escola Bíblica Dominical no sistema online, ficamos 2019, ficamos 2020 online, 2021 e agora 2022. Portanto, 2 anos eu fiquei com vocês de forma presencial no Ministério da EBD e 3 anos no sistema online. E Deus muito, muito mesmo nos abençoou ao longo desses 5 anos de ministério da Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer a vocês por todos que participaram e chamar vocês a participarem também a partir de janeiro na fase presencial da Escola Bíblica Dominical novamente. Amém? Louvado seja Deus! Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Vamos orar e vamos agradecer ao Pai por esse tempo, porque é um tempo precioso que Deus nos dá. Erga suas mãos, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela nossa Escola Bíblica Dominical, por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos deu de lições online, não é? Desde quando veio a pandemia, estamos estudando online, estamos realmente levando as lições através do YouTube, mas graças te damos, porque desde 2018, quando nós começamos o ministério, ali quando nós tomamos o ministério, né, quando nós assumimos o ministério, o Senhor realmente tem nos conduzido a dias maravilhosos de aprendizado e não será diferente a partir de janeiro de 2023. Eu agradeço por esses 5 anos, eu agradeço por cada um dos irmãos que esteve conosco até agora e eu louvo o teu nome porque eu sei que a partir de janeiro o Senhor também estará, né, agregando mais e mais pessoas para que possam aprender de ti. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Erga suas mãos mais uma vez e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sua casa e sua família. Eu te abençoo para que você realmente seja uma pessoa que aprenda as coisas de Deus, que tenha interesse pelas coisas de Deus e que abrace a Escola Bíblica Dominical como um canal de bênção na sua vida. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos e irmãs. Então, semana que vem estarei encaminhando para vocês o testezinho lá com as perguntas para que vocês realmente possam respondê-las. Amém? Vou colocar nos grupos da nossa PIBPAN as instruções para que você possa participar desse exame final da EBD. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Paz.